começou. Oi. Então, Começou, né? tá. A gente estava pensando sobre o resultado dos professores homenageados. Primeiro, a gente está fazendo um vídeo, né? Porque o que acontece? A gente pensou, nessa altura do campeonato não tem como a gente marcar uma reunião. A gente tem que estar entregando para o pessoal do convite o resultado das votações no máximo até sexta-feira que vem. Então a galera está estagiando à tarde, à noite, tendo aula em dias diferentes. Então a gente teve que fazer por esse formato para falar a nossa opinião e vocês verem o que vocês acham sobre isso. Então, é isso. E daí a gente pensou o seguinte: muita gente deve achar que a gente vai falar do Hans, que tá dando o que falar, tem gente que não gosta dele, ele ganhou aí para patrono, tem gente que votou nele, só que... Inclusive a gente votou nele. Inclusive eu votei nele, e ela também. E, na verdade, o foco era mais outro. A gente começou a pensar que um professor, do jeito que a gente colocou as coisas, ficou parecendo, sei lá, uma coisa diferente do que realmente é. Um professor paraninfo é um cara que teve um contato com a turma e que tem aquele laço, aquela ligação. Paraninfo meio que significa padrinho, né? Então, assim, a gente deu a definição, um cara gente boa. E todo mundo escolheu o Brunoro, que realmente, até eu mesmo escolhi. Ele é um cara muito gente boa, marcou pra mim, assim, como deve ter marcado pra muita gente. Só que a gente tem que pensar que não só a nossa imagem pra ele, mas como a imagem dele pra gente também, assim, ele é um só, né? A gente conhece bem ele, mas não deu tempo de ele conhecer cada um de nós. Então, na hora que ele for fazer o discurso dele lá na frente e falar da nossa turma, o que ele poderia falar? Será que ele conhece a gente o suficiente? Foi esse tipo de coisa que a gente começou a refletir e pensar que não que tem que ser mudado o resultado, mas que o resultado tem que ser feito, a votação tem que ser feita de uma forma talvez mais consciente, pensando mais em cada um desses detalhes. Foi depois disso daí que eu comecei a me arrepender da minha votação. Eu também votei no Brunoro para Paraninfo, eu também fiz, olhando meus votos, eu também agora votaria diferente, não só para Paraninfo, para Patrono também. Só que eu acho que a gente devia escolher melhor isso daí, porque foi aquilo que a Priscila falou. Imagina lá na hora da sua colação, você sentado lá, e vai ser o Brunoro que vai falar lá de todo mundo. O que ele conhece de você para falar? Tem gente que teve muito contato com ele. Foi aquilo que eu falei. Tem um professor que me marcou muito mais, que me deu uma matéria só, como ele, e que me marcou muito mais do que muitos outros, tipo o Kleiner, que eu fiz 3 matérias com ele. Circuito 2 vezes. Então, só que ele não me conhece, entendeu? Ele pode ser muito chegado de alguns da turma, mas eu, por exemplo, me arrependo do meu voto que eu dei para ele. Então, por isso que a gente estava comentando lá e deu aquela discussão toda de refazer os votos e tal, para ter uma nova eleição. E por outro lado, eu também entendo, como eu até cheguei a questionar na hora que a gente estava conversando, que pessoas como o Luiz Eduardo, o Hans, até mesmo o Salomão, que eu gosto, mas também tem gente que não gosta tanto, o que acontece? Eles deram mais matérias pra gente, mas muitas vezes a gente acha que eles não se dedicaram tanto. O Hans lá jogando paciência dele, o Salomão, que eu não sei nada de cálculo numérico e análise de sinais que ele me deu até hoje. Então, assim, mesmo eles tendo várias matérias, eles talvez não tenham feito, não sei, talvez eu esteja julgando, mas eles não tenham feito o melhor deles como professor. Então eu também entendo esse lado. Então a ideia aqui, no caso, é a seguinte: a gente não está querendo que vamos votar nos dinossauros da elétrica porque eles estão há mais tempo, nem vamos votar nos caras que deram uma aula só e marcaram mais a gente. É só expor o significado disso, fazer refletir mais, se, assim, que não seja só assim, o cara é gente boa, a primeira coisa que vem na cabeça, Brunoro, igual eu fiz quando eu fiz minha votação, Brunoro. Um cara bem sucedido, então, o Hans, e botou lá. E acho que a gente tem que pensar, realmente pensar lá na hora como que vai ser, pensar o que o merecimento que aquela pessoa tem daquilo ali, o tanto que tem relacionamento com a turma, o tanto que já aconselhou a gente em alguma hora, que nem o Varejão várias vezes também, e o Salomão também, eu lembro deles aconselhando, falando sobre o mercado, alguma coisa, assim. Então, assim, não quero influenciar em questão das pessoas, mas sim em questão da reflexão, que seja maior, que a gente leve um pouco mais a sério isso.
Foi, em resumo, isso tudo aí. A gente botou lá querendo fazer uma coisa mais resumida, porque quando a gente bota um texto muito grande, a gente sabe que vocês não leem. Por isso que a gente está fazendo vídeo? Por isso que a gente está fazendo vídeo. E daí a gente resumiu, vamos botar assim, Priscila, Paraninfo, um cara gente boa, e Patrono, um cara que foi bem sucedido, homenageado, um cara fora da elétrica ou dentro da elétrica. E daí eu acho que até pra gente o que ficou foi outra coisa, entendeu? E daí depois que a gente pegou o resultado, que a gente começou a imaginar como seria no dia da colação de grau, que a gente viu que poderia ter alguma coisa errada. Então a gente pensou em deixar as pessoas trocarem os votos. Só que aí, quem deu essa ideia foi até o Bissoli, ia começar a ficar uma putaria. Porque iam trocar o voto, daí ia ver que outra pessoa ganhou, aí depois mais aquele cara que queria o primeiro, ia trocar o voto de novo para não deixar o segundo. Porque a nossa turma é muito heterogênea. Teve gente que entrou em 2007, teve gente que entrou em 2009 e teve aulas diferentes, pegou momentos diferentes. Então, com certeza, a gente não vai chegar a um consenso. A gente tem que realmente fazer votação com o que cada um pensa e respeitando a opinião de cada um, mas que seja realmente mais pensado, né, esse voto aí, não só com aquilo que a gente falou, né, gente boa e fora da elétrica e o cara bem sucedido. É por isso que a gente estava querendo abrir uma nova votação, cancelar essa daí e dar uma segunda chance. Se vocês estiverem certos, acham que a gente está falando merda aqui, tudo bem, faz o mesmo voto e vamos ver no que dá. Mas eu queria, por exemplo, dar uma segunda chance para todo mundo. Se tiver que ser o que já foi, tudo bem, perdemos tempo e bola para frente. Acho que nem perdemos tempo, acho que se a votação der a mesma coisa, eu vou ficar mais tranquila por ter sido feita e agora com mais consciência, entendeu? Mesmo o Bruno Ouro não tendo tanto contato, eu ainda acho que ele é o cara mais gente boa e ponto final. Aí pelo menos eu vou estar mais segura que é isso mesmo que todo mundo quer, entendeu? Porque também esse é o nosso lado, né? A gente fez uma matéria com ele, a gente acha ele um cara, tipo, na minha opinião, ele foi um dos melhores professores que a gente teve na elétrica, mas eu não queria ele como Paraninfo. Minha opinião. Eu queria ele como Paraninfo, mas quando eu imagino ele fazendo o nosso discurso, então fica meio complicado. Mas eu sei que tem gente que teve mais contato com ele, tem gente que fez mais de uma matéria com ele, e aí tem gente que quer ele, não tem problema. E outra coisa que a gente queria também propor, um formato diferente de votação. Já que a gente de manhã tá todo mundo lá no IFES, não teria problema quanto a isso, a gente marcar um horário para fazer uma votação assim secreta. Cada um escreve num papel o que quer e entrega, e depois a gente abre tudo ao mesmo tempo, para não ter aquela coisa que nem aconteceu dessa vez. Já estou vendo mais ou menos o resultado e vou colocar mais ou menos o que me convém aqui para levar o resultado para um certo ponto. Cada um vota sem saber o que os outros votaram, e daí no final das contas a gente computa e acabou. Bom, eu acho que seria isso, né? O vídeo já tá com 8 minutos. Caralho, 8 minutos. Valeu, gente. É só se inscrever aqui no nosso canal, dar o like aqui embaixo. É isso aí. Obrigada.